Oi, pessoal, nós estamos aqui com mais um episódio do Papo de Perfumaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está aí assistindo a gente. A gente está aqui hoje com uma convidada super especial, Alice Caetano, que eu conheci há pouco tempo, mas eu me encantei Ah, que bom. já com o teu novo empreendimento, que é a Beauty Insider Hub. E a gente vai saber um pouquinho aqui sobre essa novidade que eu fui no lançamento, já amei, deixa amei. Alice, super obrigada por ter aceitado o Imagina. convite, ter vindo aqui Obrigada pelo conversar com a convite. gente, que a gente quer saber muita coisa sobre você. Opa, bora. Vamos lá, me conta, de onde que veio essa ideia do Beauty Side Hub, como que ele como que é, quero saber de você, quero saber de onde que você, de onde que você veio, por que que teve essa ideia, então me fala um pouquinho, quem é a Alice Caetano, Tá, vamos primeiro? começar do Vamos começo. começar do começo, quem é a Alice? Bom, eu tenho mais de 16 anos de experiência na indústria da beleza. Eu passei por casa de fragrância, passei por agência, passei por marca. Então, eu tenho muita experiência na indústria. E quando eu trabalhava do outro lado da indústria, ou seja, desse lado, eu via que cada vez que eu tinha que fazer um projeto novo, um produto novo, eu tinha uma dificuldade muito grande em encontrar informação que de fato fosse me ajudar, que era olhando para o consumidor brasileiro, trazendo estratégias e direcionamentos que fossem bem factíveis. E aí eu sentia muita falta disso. A gente tinha muita informação disponível ou paga que dava para a gente se inspirar, mas toda vez que eu pensava que eu precisava entender uma dor específica do consumidor brasileiro, eu não conseguia porque as informações eram globais. E aí eu comecei a perceber que existia esse gap no nosso mercado e foi quando eu lancei a Inside Beauty, que começou como consultoria. Então eu abri a Inside Beauty em outubro de 2024 e aí lancei como consultoria até mesmo para entender o mercado, entender o que estava acontecendo, as necessidades dos clientes, as necessidades, né, de todo o mercado em geral. E aí foi que eu comecei a entender, eu já tinha, na verdade, o desejo de lançar uma plataforma, que é sobre ela que eu vou falar, mas eu achei que era importante primeiro entender tudo o que estava acontecendo no mercado deste lado de cá e não do lado de lá. E aí foi que eu comecei a entender exatamente quais que eram as dores de quem trabalha na indústria, que não estamos falando de dor de consumidor, a gente está falando de quem trabalha na indústria, para que eu pudesse criar de fato uma plataforma que viesse para ajudar. E aí foi inclusive nesse período aí de quase 2 anos que eu entendi que também existia uma outra necessidade, que é a necessidade da troca. Quando eu criei a ideia da plataforma, que foi antes de lançar a Inside Beauty, eu entendi que eu tinha que criar uma plataforma que fosse de conteúdo. E aí foi que eu entendi que não era só conteúdos relatórios, eram conteúdos também aulas, apresentações online, que veio muito Que com a trouxesse pandemia mais essa depois. proximidade mesmo, né? Exatamente. E além disso, também pensar em como é que eu podia unir mais as pessoas que trabalham na indústria. E aí foi que eu entendi que eu tinha que ter 2 pilares nessa plataforma, que era o pilar de conteúdo e o pilar de comunidade. E cada um desses pilares tem diferentes tipos de entregas, né, de entregas dentro da Inside Beauty, dentro do Beauty Insider Hub, para que eu possa de fato ajudar todo mundo que trabalha Eles na atendem indústria. de diferentes necessidades, Sim, assim, mas para a mesma faixa de pessoal, assim, para casa de fragrância, para a indústria ou para marcas também? para todo mundo. A ideia é que essa plataforma ela seja para desde a pessoa que está ali criando uma marca, em uma marca, está desenvolvendo produto, até mesmo para casa de fragrância, para agência de publicidade, de comunicação, para quem é cabeleireiro, para quem é maquiador, para quem é médico É capilar. bárbaro isso, porque já vem traduzido, né? Porque, Traduzido. porque quem tem uma marca, até numa pequena, média, assim, para entender sobre a tendência, tem aqueles relatórios, assim, primeiro que é difícil de acesso, caríssimos, tudo, então você já faz um resumo, mas principalmente do mercado brasileiro, Do mercado, o foco é todo no todo o mercado mercado brasileiro. brasileiro. O que, claro, que aí backstage, né? Antes de explicar mais sobre a plataforma, backstage, como é que esses relatórios são criados? Então, dentro da Inside Beauty, eu tenho uma coisa que eu chamo de tríade da beleza,
onde eu foco em 3 pontos importantes. O primeiro é o mercado. Eu falo sempre que a gente está tão louco para entender qual que é a próxima tendência que a gente esquece de pensar que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo agora. Porque o que está acontecendo agora também influencia a tendência. E aí, então, a gente primeiro olha o mercado. Para olhar o mercado, a gente está em tudo. Feiras globais, feiras locais, está em loja, tá? Ou seja, está em campo, está vendo tudo que está acontecendo, que já está sendo lançado, que já foi lançado. A gente olha, aí o meu segundo ponto aqui da minha tríade, a gente olha a tendência. Aí sim a gente vai olhar, o que está começando a Você borbulhar usou uma agora. outra palavra, né, Sim. de tendência. Na verdade, eu não gosto da palavra tendência. Eu acho que a palavra tendência, assim como empoderamento, assim como wellness, né? Quantas palavras que acabaram ficando sem de fato o propósito que elas têm, infelizmente. Até mesmo a palavra propósito em si também não Também segue. entrou nessa, Também entrou nessa. e perde um pouquinho esse poder mesmo, Perde né? poder. E aí eu prefiro usar a palavra movimento, porque traduz exatamente o que são as tendências. A gente começa a ver um movimento acontecendo, e aí a gente vai acompanhando para ver se ele vira, que é o que eu chamo base, um movimento que vira base, que ele vai permanecer, talvez por anos, talvez por muitos, talvez poucos anos, de 2 a 5 anos, ou se ele vai ser um movimento breve, que é o que a gente chama de hype. Então, se ele é um movimento que vai ficar aí por algumas semanas, no máximo alguns meses, e vai embora, que é o que eu sempre falo do morango do amor. O morango do amor foi um movimento breve. Ele veio, ficou algumas semanas, gerou dinheiro para muita gente e foi embora. E aí a gente tem também os movimentos em cima do muro, que são aqueles que a gente vai analisar para ver, por enquanto eles estão aqui em cima do muro, será que um dia eles viram base ou será que eles vão virar breve e eles vão embora? Então, a gente analisa tudo isso, para a gente analisar tudo isso, a gente fala com futuristas, a gente vai em convenções globais, locais. Então, a gente está onde de fato tudo acontece. E aí, depois que a gente tem então mercado e tendências, movimentos, a gente tem o ponto aqui do meu iceberg, que é como eu falo, que é o consumidor. Não tem como a gente falar sobre qual é a tendência, o que vai acontecer, o que não vai, o que eu tenho que fazer para minha marca, o que eu não tenho, se eu não entendo quem é o meu consumidor. E por isso que é tão importante a gente entender que o consumidor brasileiro é diferente do europeu, do consumidor dos Estados Unidos, da Coreia do Sul. Então, é importante a gente entender que existem diferenças. Aqui dentro do próprio brasileiro, dependendo do estado, já muda a gente tem muito a 5 cultura. Brasis dentro de um só. Né? E aí, para isso, a gente, na Insaibir, a gente investe muito em pesquisa mensalmente. A gente, inclusive, tem uma ferramenta interna, que é com uma agência de pesquisa, que é a Ferraz Pesquisa, que são os meus parceiros, e a gente tem uma ferramenta chamada Tracking da Beleza. E esse tracking da beleza é onde a gente tem toda essa base de dados que vai sendo alimentada todos os meses para que a gente possa ter cada vez mais informação e dados do consumidor. Depois que a gente tem tudo isso é muito conteúdo. Muita coisa. Depois que a gente tem todos esses conteúdos, a gente consegue fazer a leitura de tudo isso e a gente vai criando conteúdos que vão para a plataforma. E aí, então, por exemplo, a gente está agora num momento que a gente chama de Hair Series. Então, a gente tem categorias, momentos de categorias. Então, nesse momento, de abril até agosto, a gente está lançando todos os nossos relatórios dentro da categoria de cabelos. E isso quer dizer que vão ser 10 relatórios diferentes e cada um com uma frente diferente. Então, claro, a gente tem os relatórios macros, que são relatórios olhando para o mercado de cabelo, olhando para o consumidor e olhando para tendências, movimentos. E aí depois a gente vai começar a lançar os relatórios específicos para quem trabalha com branding, com produto, com comunicação, com ativação, com canal de venda. Quem é médico capilar, quem é cabeleireiro, quem é salão de beleza. Então a gente traz relatórios, conteúdos para ajudar todas essas frentes, todos esses profissionais. Vocês já ramificam tudo isso, já vai muito mais direto. Muito mais direcionado. E todos esses relatórios, eles vêm também no final do relatório, o último capítulo, é o que a gente chama de From Insight to Action. Então, do insight para ação, que a gente traz frameworks, que são, então, imagens onde as pessoas podem imprimir aquelas imagens e, inclusive, plotar. É quase que o exercício prático da aula teórica. Exato. Exercício prático da aula teórica, e aí ali ela entende aquele mercado, aquela necessidade, e ali ela já pode colocar as ideias dela, né? Porque essa é a ideia, que ela comece a colocar as ideias dela. Na Insaibir, até agora falando como um todo, na Insaibir a gente não executa nada. Então a Insaibir, ela está aqui para ajudar quem cria a indústria todos os dias a ter um norte. A gente está aqui para direcionar, para trazer informação, para alimentar essas pessoas de informação e para trazer um norte também.
Uau! Nos dias de hoje é tudo que a gente quer, que já venha mastigadinho todas as É informações isso. para a gente saber para onde que a E isso gente foi uma vai, outra né? coisa que eu também fui percebendo aí durante esses 2 anos, enquanto eu estava analisando o terreno até lançar a plataforma, que eu comecei a perceber que cada vez mais a gente tem mais informação, mais informação, mais E informação, você não mais sabe informação. nem por onde começar, Então, na não. época que eu estava do lado de lá, não é que a gente tinha muita informação, a gente só tinha informação que não era interessante. Hoje em dia, a gente tem mais informação ainda que também não é interessante. Então, a ideia é justamente isso. Então, como é que a gente ajuda, traz informação que de fato seja relevante. Encontrar essa plataforma confiável, que você entenda que você acessando ela, realmente você não precisa ficar abrindo as abas todas de Não, todos os não. sites para poder Não, você entender, tem né? ali um lugar que Muito pode te direcionado para ajudar, você. direcionado para você. E claro, como eu percebi que a parte de comunidade também era importante, esse é o outro ponto da plataforma. A plataforma, ela, claro, quem criou, sim, foi a Inside Beauty, fui eu, mas a plataforma, ela de certa forma é alimentada por todo mundo. Por quê? Porque quem é membro da plataforma vai poder sugerir temas dos relatórios. Então, preciso de um tema para me ajudar, por exemplo, sou cabeleireiro e preciso de uma ajuda para entender quais são os próximos movimentos dentro de cortes de cabelo. Então, aí a plataforma sugere esse tema, ele depois, claro, ele entra em uma votação. Quem vai votar Sim. são justamente os membros que fazem parte, são os Beauty Insiders, e aí os Beauty Insiders votam, e aí se o tema for escolhido, ele vai ser um relatório do próximo mês. Então, a ideia é que, de fato, todo mundo construa o que vai aparecer na plataforma. Ela é uma plataforma de quem cria a indústria, ela não é só da Inside Beauty, ela é de todos E nós. muito democrática, porque daí também é decidido por para onde que vai pelos próprios membros, né? Exatamente, exatamente. Eu falo que tudo que é construído por quem deve estar participando tem uma tendência muito Uhum. maior de dar certo realmente, né? De É. você fazer parte do projeto. Hoje em dia a gente vê a importância de colocar quem é consumidor ou quem é o seu cliente ali. Né? Os meus Sim. clientes é todo mundo que cria indústria. Então, colocar essas pessoas para criarem junto comigo. Não sou eu sozinha, não sou eu que vou determinar. Né? É, você sabe que na tua fala lá, várias coisas, né, me chamaram a atenção, mas uma delas, por exemplo, foi de que todo mundo fala que a geração Z tem essa coisa da perfumaria natural, que tá tudo, e você falou assim, nada disso. Então, se não é atrás realmente dessas pesquisas que faz, as empresas continuam indo numa direção, acreditando que é aquilo, e na verdade estão perdendo tempo, dinheiro e tudo mais, e não atendendo a demanda, na verdade. E depois que eu ouvi essa sua fala, eu comecei a prestar mais atenção nessa geração. Eu falei assim, mas óbvio, tá, tá mostrando, eles estão o tempo todo falando que realmente eles querem mais a questão de performance, eles Uhum. querem, né, muito mais Experiência, sensorialidade, não é experiência, né? sustentabilidade. Mas Exato. claro, quando a geração Z começou a ser falada, a geração Z, o que eles querem, o que eles não querem, começou a vir muito isso, porque foi justamente na mesma época que a gente começou a falar muito mais sobre mudança climática. E aí, então é a geração que vai mudar tudo. E coitada, a geração ela só quer viver, os outros viveram, agora a geração Z não pode viver. A gente não pode, né, não pensar nisso, mas claro que Clean Beauty é um mercado importante, é um mercado necessário, que é justamente de tudo que é limpo, fórmulas limpas. Mas a gente tem que entender que comprar Clean Beauty não é por uma necessidade de abraçar as árvores, né? Comprar Clean Beauty Exatamente. é muito mais, às vezes, até pelo hype, ou para pensar, eu não quero que faça mal para minha pele, então eu não quero que faça mal para mim, não tem nada a ver com a natureza, do que de fato ser uma questão sustentável. E aí, outra coisa importante também, nos Estados Unidos, Clean Beauty é um mercado que bomba muito. Aqui no Brasil, isso não acontece desse jeito. Clean Beauty aqui no Brasil virou quase que, é uma obrigação você ter lá o selo de que não foi testado em animal, de que não tem parabenos, etc. É quase que você vai lançar uma marca, garanta que vai Você ter tem isso. que. Mas isso não é um diferencial de compra. Consumidor da geração Z não vai olhar aquilo e vai falar, vou comprar essa marca porque Porque ela é assim. clean beauty, porque ela tem esses selos. Não, isso é um plus, né? É uma coisa a mais que vai ter. O diferencial, o motivo dele comprar é outro, não é esse, né? E como é que tá a perfumaria então nisso? É. Porque a gente estava até agora há pouco, estava conversando com outras pessoas aqui, a gente estava falando sobre a importância do cheiro
na nossa casa, nos produtos de limpeza, e que hoje está sendo muito mais escolhido por isso. Eu até estava falando dos meus filhos, que acabam até escolhendo, não, eu quero que use isso na casa por conta do cheiro. Como é que você percebe isso Eu dessa acho geração, falando ainda dessa dessa geração? geração. Eu acho que a perfumação, pensando nessa geração, antigamente a gente costumava a de fato ter aquele, ai, qual que é o seu perfume? Né? Tanto é que a entrevista, a celebridade vai falar qual que é o perfume dela, sempre foi assim. E essa geração, primeiro que ela vem muito no, eu estou entendendo quem eu sou, então eu estou entendendo minha identidade, mesmo que a gente está passando por um momento, uma era de transformação que está todo mundo meio em dúvida Que eu para sou, onde de para onde eu fato posso, vai, que eu gosto, que para eu onde de gosto. fato vai. Mas essa geração é uma geração que gosta de experienciar muitas coisas. Então, é uma geração que está muito conectada com a sensorialidade, com viver experiências diferentes. E por isso, não existe mais uma única fragrância. É uma geração que quer várias. Quer várias para as diferentes ocasiões, que não são só de noite, como a gente sempre costumou ouvir falar na perfumaria. São várias ocasiões e são vários momentos para aquela pessoa. Vai que aquela pessoa em um dia ela acorda e ela quer ser patricinha, né? Falando aqui de tribos Sim. clássicas. Ou no outro dia ela acorda e ela quer ser roqueira. Então, de fato, é um perfume para cada momento específico de quem aquela pessoa é, para como ela quer se expressar. E o perfume ele tem que vir com a potência que aquela pessoa tem. Que isso é muito importante. Isso é cultural do brasileiro, é a potência, querer de fato produtos de beleza, não só perfumaria, como produtos de beleza no geral, que sejam potentes, que tenham essa intensidade, mas a gente tem que entender que junto com a intensidade vem também toda essa questão de autoexpressão, de autoconfiança e de identidade. É de se mostrar quem é realmente através do perfume ou de como está realmente naquele Exatamente. momento, naquele dia. Isso também eu percebo bastante realmente assim nessa geração. É esse cuidado que você traz através de fatos, né? De De fatos. de provas, de pesquisas, De de dados. dados, que realmente é assim que está acontecendo, né? Eu acho fantástico. Teve uma outra fala sua que também me surpreendeu, que foi a questão da bebida. Uhum. E... São as falas polêmicas. Exatamente. Mas é por isso que eu gostei tanto, porque você não é mais do mesmo do que a gente escuta no geral. E isso traz realmente o cuidado dessas pesquisas que vocês fazem, dessas informações que vocês trazem. Porque quando você fala faz sentido, e é diferente, são polêmicos realmente daquilo, que foi da fala de que bebida que está diminuindo muito, Bebida tudo mais, alcoólica, bebida sim. alcoólica, e que os adolescentes, e que ela é tão taxada como uma coisa ruim, mas que ela tem o seu lado bom, né? E eu falei, e nossa, eu saí até do teu evento e falei com essas pessoas, falei, vocês já pararam para pensar nisso também? Porque é tudo um meio e tem realmente, né, da pessoa dar uma relaxada, se consegue usar, então não dá para você taxar de que não é bom, Sim. né? Da mesma forma que a gente estava falando do natural e não natural. Não dá para você falar que só o natural é bom, porque não é bem assim. Sim. E vocês trazem isso para a superfície, nessas informações. Aí tem até 2 pontos. O primeiro que eu acho que essa questão de sempre olhar, a gente replica, né? A gente lê, ouve o que está falando e a gente replica. E aí, quando a gente replica, a gente não para pensar no que a gente está falando, a gente só passa para frente. Então, jovens não bebem mais álcool no Brasil, a gente passa para frente, a gente ouviu e a gente passa. E isso é uma das outras coisas que eu quero muito trazer com a plataforma, eu trago muito na Inside Beauty, nos meus projetos, com os meus clientes, mas eu quero trazer muito com a plataforma também, que é, ao invés da gente ir passando, que você ouviu muito essa frase minha, vamos dar 10 passos para trás para dar 20 para frente, vamos de fato entender se isso é verdade. Saiu uma matéria falando sobre isso, qual que é o corte desse dado? Sobre quem está falando? Qual é de fato a geração Z no Brasil? É no Brasil mesmo, em primeiro lugar? Porque a grande maioria dos dados que a gente tem não são Brasil. É no Brasil mesmo? Tá, depois de entender se é Brasil, que classe social que a gente está falando? Que região do Brasil a gente está falando? E por que foi feito, talvez? Exato. Tem que entender a fundo. Então,
o que eu gostaria que as pessoas fizessem mais é questionar mais. Não é só seguir, ouviu e tá replicando. Questiona mais, tenta entender mais a fundo. Eu sei que a gente está passando por uma era que é isso, é muita informação, a gente tem que garantir que a gente tenha a maior quantidade de informação, porque senão a gente fica para trás, a sensação é essa, todos os dias. Eu tenho até uma terapeuta que falava para mim, a verdade é que a gente sente que todos os dias a gente termina a conta no vermelho. E é verdade, porque a gente sempre pensa que poderia ter lido mais isso, feito mais aquilo. Então a gente sente essa necessidade. Inclusive, é o motivo da Inside Beauty existir. Eu quero ser um braço para quem cria indústria, para garantir que, olha, eu tô te dando as informações. Isso você pode dar um check na sua lista, que você está conseguindo garantir, está conseguindo fazer. Está com informação, né? Tá sendo informado. Lê o jornal do dia, né? É isso. E que aí você pode descansar, pelo menos esse descanso disso você vai conseguir dar. E aí, então, tem essa é a primeira questão, que a gente passe informação para frente. Então, eu quero muito que a gente pare para se provocar mais, para questionar mais, para refletir mais. E, em segundo lugar, essa questão, agora falando dessa questão específica, isso é uma outra questão que também foi através desse exercício que eu comecei a chegar a essa conclusão. Claro, primeiro que eu sou muito observadora, sou muito curiosa, então eu olho muito tudo o que está acontecendo e eu comecei a ver que quando a gente fala de wellness, né, essa palavra clichêsada, que eu até nem estou mais usando wellness, eu agora já falo bem-estar logo de uma vez, que eu comecei a ver que, em primeiro lugar, o wellness era só spa. É spa. E aí a gente começou a ver que ele começou a evoluir. Então, talvez ele não seja só spa. Tanto é que um dos últimos posts que a gente fez na Inside Beauty foi justamente sobre quais são os 10 principais movimentos da feira Expo West, que é a maior feira de produtos de wellness do mundo, que é em Los Angeles, eu fui em março. E aí a gente fala justamente quais são esses movimentos. Mas antes de falar os movimentos, vamos dar 10 passos para trás para dar 20 para frente e entender quais são as categorias que fazem parte do que é o wellness, do que é o bem-estar. E aí, na hora que a gente para, de fato, analisar e se questionar, a gente entende que são muitas categorias. E são tantas que vai para um âmbito que a gente nem imaginou, como, por exemplo, bebida alcoólica. Então, se o wellness, no final do dia, é sobre você estar bem, talvez a bebida alcoólica também faça parte disso. E é muito interessante, porque agora, daqui a algumas semanas, quando o podcast passar, já vai ter passado, mas tem um evento que vai acontecer aqui em São Paulo, que ele chama, se eu não me engano, chama Now. Vai acontecer no Parque Ibirapuera. E quando a gente olha quais são as marcas envolvidas, a gente vê marca de bebidas alcoólicas. Mas é um evento de wellness, é um evento sobre exercício. Alcoólica. E tem bebida alcoólica, sim. Porque aí é o que eu falo, inclusive no relatório que eu já falo sobre ele, no relatório desse ano, é a gente entender que a gente não precisa ficar nos extremos. Né? Não é, longevidade, agora eu não vou fazer nada porque eu quero viver para sempre. Ou, não, agora eu vou ficar sedentário e tô cansada. Não, é o meio do caminho. Então, eu posso ir lá fazer um exercício, posso lá ir para o spa e etc. Mas tudo bem eu beber uma taça de vinho, tudo bem eu comemorar depois de correr 10 quilômetros com uma cerveja, sabe? Tá tudo bem. Isso é o wellness. O wellness, no final do dia, é sobre você estar bem. E isso eles debateram lá nessa feira em Los Angeles? Não, foi coisa que você tirou de informação, né? Sim. Nessa feira em Los Angeles era uma feira, então não era uma convenção, não tinham palestras. E eles apresentavam diversos tipos de produto. Tudo que tava... Eu fui percebendo por como o consumidor, os consumidores, nós, né, por como as pessoas estão se relacionando com a vida e como é que a gente está evoluindo em termos de necessidade. E o que é onde eu falo muito faz sobre bem, o que de fato faz bem, necessidades comportamentais. E aí quando a gente começa a olhar números, dados de que bebida alcoólica tem crescido e não diminuído, e aí a gente vê fábricas de bebida alcoólica abrindo a segunda fábrica porque a primeira não está dando conta. Boom, então bebida esgotando. A gente começa a questionar, gente, mas calma lá, bebida alcoólica então não é que a geração mais jovem está parando de beber. De fato, eles diminuíram. Se a gente for comparar com as outras, a geração Z diminuiu. Eles estão sabendo mais beber, né? Sim. Até porque eu acho que tem toda essa parte da educação, né, das leis, mas e que está levando eles justamente para isso, saber beber e beber moderadamente. Moderadamente, que dá para correr e beber. Claro que também tem gente que não bebe moderadamente, mas a gente não pode generalizar. Mas o bem-estar, o wellness é isso. Ele tá lá. Ele é sobre beber bebida alcoólica também. Não é ir fazer só massagem no spa. Não é. Ele é sobre você fazer pilates, você fazer exercício, você beber suplementos, então suplementação. Tem muitas. Hoje a gente
enxerga que são 7 categorias. E aí a gente enxerga, inclusive nesse próprio post eu falei, que a gente enxerga 7 categorias hoje. O mercado, não só de wellness como todo, ele está evoluindo muito rápido. Então a gente acredita que para o segundo semestre já vão ter outras categorias no meio disso, que inclusive uma delas pode ser bebida alcoólica. Bem interessante. E o que você percebe que o Brasil é tão diferente do que está lá fora? No que o Brasil se diferencia nessa questão São tantas coisas. do beauty ou do wellness, do bem-estar? Quando a gente pensa na cultura, que eu até falo, né, que para a gente entender mesmo o que vai acontecer, a gente precisa entender nossa raiz, que é a nossa cultura. E quando a gente para entender a cultura brasileira mesmo, uma das principais coisas, e assim, você bem fácil na fala, é que a gente tem na gente a síndrome do vira-lata. Quando a gente vai olhar tendências nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Coreia do Sul, eles não têm essa síndrome que a gente tem. A gente tem. E por isso a gente precisa estar sempre bem perfumado, arrumada, cabelo feito, maquiagem, corpo no padrão, né? Então a gente precisa de tudo isso porque isso faz parte da nossa síndrome de vira-lata. Quer mostrar para o outro. Quer mostrar para o outro. Claro que com a pandemia surgiu muito forte na gente mostrar para a gente mesmo também. Que a gente tem essa briga, né, entre mostrar para o outro e mostrar para a gente. Com a pandemia, a gente viu que a gente tinha uma necessidade muito grande de fazer algumas coisas para a gente. Então, por exemplo, perfumaria. Na pandemia, começou a aumentar muito perfumaria confortável. O musk, todos os tipos de olfativo que trazem uma sensação gostosa, de abraço para a gente. Como se a gente passasse o perfume na pele e a gente estivesse se abraçando mesmo, ou recebendo um abraço de alguém que a gente não pode dar na pandemia. Então, a gente viu que com a pandemia começou a surgir esse outro pilar de necessidade muito grande, que é a beleza, ela de fato também é para mim. Mas, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, ela tá, a beleza é para o outro, né? Eu preciso estar bem para que o outro veja, o outro me aprove. Me aprove, é de aprovação. O outro me aprove e eu seja elogiada, eu tenho uma permissão, eu me destaque. Então a gente vê essa importância. E você acha que você percebe que quando sai do Brasil, essa parte da perfumaria é muito assim, é o que eu gosto e não... Mais ou menos. É porque assim, na verdade, no final do dia, todo ser humano, isso é do ser humano, quer de certa forma ser aprovado. Algumas culturas mais do que outras, mas eu vejo uma diferença muito grande quando a gente olha América como continente, aqui Estados Unidos está nesse meio, e quando a gente olha uma Europa e uma Ásia, por exemplo. Então aqui na América como um todo, a gente tem mais, inclusive nos Estados Unidos, mais essa coisa de eu quero ser aprovado. São feitos de formas diferentes, mas a gente tem. Então a gente enxerga, claro, tem gostos diferentes na perfumaria, mas, por exemplo, na Europa, a gente não vê esse boom de gourmand. Tem, claro, os europeus consomem coisas gourmands, mas não como no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, ainda mais do que nos Estados Unidos. Na América Latina, ainda mais do que nos Estados Unidos. Mas a gente não vê esse boom na Europa. Então, a questão é a forma que você vai... Quais são os gostos diferentes que você vai ter para que você, de fato, se sinta que você está sendo aprovado no final do dia. Isso difere da cultura. Excelente. E me conta um pouquinho, como é que você chegou de onde que você veio para poder... Você percebeu essas dores na indústria e daí você trouxe a consultoria. A consultoria hoje você ainda dá essa consultoria para as empresas. Então, assim, se uma marca vai lançar a sua marca, você dá todo esse serviço de consultoria para entender qual que é o tipo de produto. E não só de lançamento de marca. Por exemplo, quero fazer um rebranding da minha marca. Que seja uma marca, pode ser uma marca de um produto físico, ou pode ser uma marca de uma pessoa. É de um cabeleireiro, é de um médico. Ou até mesmo, eu tenho um evento para uma marca de beleza, eu sou uma agência, eu tenho um evento, eu tenho uma comunicação e eu preciso de ajuda para entender. Uma coisa mais pontual. E quando que você acha que existe essa necessidade do rebranding? Existe um tempo que você conhece que é mais ou menos que é onde vai ter que ser feito ou não? Não. De onde que vem essa necessidade? Claro que, pensando que o mercado está mudando cada vez mais rápido, sim, sem dúvida, talvez a gente faça rebrandings
com mais rapidez do que antigamente. Mas, na verdade, a questão do rebranding não vem de uma necessidade de tempo, especificamente. Vem de como é que você criou a sua marca. Se a marca foi criada de um jeito que não entender a fundo o que é o consumidor hoje, o que vai ser o consumidor amanhã, você vai ter que fazer um rebranding mais rápido. Porque você não fez de acordo com a necessidade do consumidor e você vai ter que mudar. Foi ali em cima de uma areia, não foi? Exatamente. Você tem que se aprofundar, você tem que mergulhar no mar, né, para que você entenda a fundo. Então, depende muito da estratégia que a marca usou para ela fazer o lançamento dela. E você, na casa de fragrância, em que área que você trabalhava? Eu trabalhava em marketing. Eu sou marqueteira, assim, nata. Já. Muitos anos eu sou marqueteira. E aí, no marketing, eu tinha muito interesse também por pesquisa. Eu não era da área de pesquisa, mas quando eu trabalhava na área de marketing, eu era sempre a pessoa que estava próxima das áreas de pesquisa e ajudando a desenvolver tudo que era material relacionado a entender consumidor. Não é à toa que eu já fui para a Rússia dentro de casa de consumidor, já fui para o México dentro de casa de consumidor, porque eu sempre tive muita paixão para entender de fato a cabeça do consumidor. Foi inclusive por isso que eu entendi que aqui no Brasil a gente tem de fato um consumidor muito específico. Então foi viajando por vários lugares do mundo, indo em casa de consumidor, vendo inovação no mundo todo, foi que eu consegui entender que de fato aqui a gente tem uma diferença muito grande. E aí foi que eu comecei a ver que era interessante analisar mais isso com profundidade. E é fantástico, né? Porque assim, É fantástico. conhecer as pessoas, né? Porque o teu trabalho é isso, né? Conhecer muitas pessoas. Tem um autor que é um dos que eu mais gosto, assim, que é o Dan Ariely. E que fala sobre economia comportamental. Eu acho bárbaro de você realmente conhecer para você poder saber como precificar, onde colocar, de que forma fazer, né? Você tem que entender a fundo. E a questão é que muitas vezes o consumidor não vai falar pra gente o que ele quer. Na verdade, ele nunca fala o que ele quer. Ele não sabe, né? Você que tem que ter essa sensibilidade, esse entendimento, essa observação e essa curiosidade para que você consiga enxergar além. E aí que você entenda de fato, tá, aquele consumidor não me falou isso, mas eu sei que ele quer isso na hora de escolher um tipo de produto, na hora de selecionar o branding, na hora de ser tocada por uma comunicação ou viver uma experiência memorável em uma ativação, ou vai no canal de venda, ele vai pegar da prateleira ou de um site por causa disso. Então é entender a fundo os porquês do consumidor, né? E nesses últimos anos, o que você percebeu de uma mudança muito grande dos consumidores nessa área de beauty? Eram assim e agora estão fazendo dessa forma? Pode ser no geral ou só da área de perfumaria? O que você... Eu acho que quando a gente fala no geral, a gente teve uma mudança muito grande até econômica, porque até isso é importante a gente entender, né? A economia do Brasil, que não é a mesma economia de fora. Eu falo que a gente está passando por uma guerra agora, o jeito que o Brasil, tanto economicamente quanto emocionalmente, vai lidar com a questão de ter uma guerra ou não é completamente diferente do país que está vivendo a guerra. Não dá para a gente falar que é a mesma coisa. E eu percebo muito que a gente teve, primeiro, uma mudança econômica muito grande, que foi lá por 2012, 2013, que foi justamente na época da Copa, que teve aqui no Brasil, e das Olimpíadas, que a classe, tanto que saiu até na Times, na revista Times, nos Estados Unidos, que a classe D e E no Brasil, ela começou a se tornar classe C. Então, a gente viu uma ascensão de classe social, uma ascensão de poder aquisitivo do consumidor brasileiro. Com essa ascensão, esse consumidor, naquela época, ou seja, uns bons anos atrás, começou a ter acessos a outras coisas que ele não tinha ainda. E aí ele começou a provar dessas outras coisas. E aí, ou seja, ele mudou a forma que ele consumia, a forma que ele buscava de produtos. E isso desencadeou, na verdade, uma alteração toda no nosso mercado de beleza e principalmente de perfumaria. Foi justamente nessa época que, por exemplo, perfumaria internacional, a gente só comprava quando a gente ia viajar. E aí começaram marcas como Renner, Riachuelo, C&A a venderem e parcelar em várias vezes. Isso deu a possibilidade de outras pessoas poderem comprar perfumes internacionais e conhecerem mais, não só comprar, mas conhecerem mais marcas e etc. Então a gente começou a ver a partir desse momento, que eu acho que quando a gente fala de beleza, esse momento ele foi essencial
para quem é o consumidor hoje. E a partir desse momento a gente já começou a ver que o consumidor começou, e claro, com a internet, agora com a inteligência artificial mais ainda, o consumidor começou a querer entender mais todos os produtos, todas as possibilidades, e a ser muito mais crítico na compra. E com razão, ele tem razão, não tem problema ele ser crítico, a gente quer que ele seja crítico. E claro Ele não que... vai só por uma questão de preço Não, e a embalagem, não, né? definitivamente não. Faz parte também do Hoje em processo de dia, escolha, né? o consumidor até entende o que é aprovado pela Anvisa ou não. Então ele entende o que é grau 1, grau 2. Então assim, ele entende tudo, entende tudo. Claro que gerações Z, a geração Z principalmente mais, porque tá ali no TikTok e o TikTok fala tudo isso, mas a gente vê que o consumidor, então, ele vem com um olhar diferente, uma necessidade diferente, que as marcas e todo o nosso mercado precisa se adaptar a essa comunicação e a essa produção e criação de produtos e marcas, né? E Fantástico. serviços. E serviço. E me conta como é que está o movimento daqui para frente. Daqui para frente. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que, principalmente agora falando de perfumaria, tem muito a ver com as outras categorias também, mas eu vou puxar para perfumaria. Quando a gente fala, por exemplo, do boom que deu na perfumaria árabe, a gente entende o porquê. A gente primeiro tem que entender o porquê dessa necessidade. Tem que entender primeiro o porquê dessa necessidade lá no Oriente Médio, nos Emirados Árabes Unidos, depois entender essa necessidade aqui no Brasil. E eu falo que, para mim, a perfumaria árabe, ela também trouxe muito forte, com mais clareza ainda, o quanto o consumidor quer a tal da fixação, que a gente sabe que é uma lenda. O quanto ele quer, de fato, um perfume que vai fixar muito na pele dele, e não só vai fixar, mas vai deixar aquele rastro. Eu lembro que quando eu trabalhava em casa de fragrância, a gente sempre falava muito isso, mas agora isso ficou assim, na cara. Se você não fizer isso, sua marca não vai se destacar. Eu tenho visto algumas marcas que, assim, duração 72 horas, duração 48 horas. Eu falei assim, nossa, quem fica, né, esse tempo, mas se coloca isso é porque realmente tem essa procura, mas... E você acha que isso faz parte da falta, da necessidade de educar esse consumidor? Eu acho que faz parte da educação, sem dúvida, mas faz parte também de entender isso na hora de criar produtos e aí comunicar esses produtos. Mas vocês conseguiram entender o porquê essa fixação por fixação daqui do brasileiro, não? Porque é o destaque, é a forma que os outros vão me reconhecer. Eles vão me reconhecer pelo cheiro. Isso é muito forte. Isso inclusive, vi em estudos, muitos anos atrás, que o consumidor que não é cheiroso é visto como um consumidor que não tem poder aquisitivo, infelizmente. Sim. Vai para um lado muito de status, e status financeiro aqui no Brasil. Que é isso que é diferente dos outros países. Então, a gente precisa ser aprovado pelo nosso cheiro, também por uma questão de eu tô sendo aprovado, então agora a pessoa que sente que eu tô cheirosa, eu tenho dinheiro. É uma tristeza, mas é a nossa realidade cultural. Assim, eu escutei um depoimento de um rapaz um dia, de uma comunidade, ele é um rapaz negro, e ele falou que uma vez ele foi parado pela polícia e ele estava usando um perfume e tem assim uma venda muito grande dos perfumes inspirados de menores e tudo mais. E ele falou que foi parado pela polícia, que ele estava com perfume. Como se ele estivesse agradecendo dele ter lembrado de passar o perfume, porque ele falou assim, eu tenho certeza que isso fez diferença da forma que o policial me tratou. Que coisa. Então, eu falo assim, é muito a lei, né? É então, muito. Tem essa... dependendo do seu cheiro, você está sendo permitido, aceito, em um lugar ou não. É muito surreal isso. E até uma coisa interessante que eu descobri em Dubai no ano passado, que eu fui para a feira, para Beauty World, e também fui para fazer uma imersão, para entender a cultura, beleza árabe, etc. E para mim foi muito interessante quando eu descobri que na perfumaria árabe eles têm o que eles chamam de atar, né? Atar são óleos absolutos que ficam em frasquinhos super pequenininhos. Tem toda uma criação, ou seja, não tem álcool. E eles usam o atar, assim, fica na bolsa. Eu falo que é tipo Trident. Então, tá ali na bolsa, precisa passar de novo durante o dia, eles fazem isso. Mas, para mim, o que eu achei mais interessante é que os homens, eles colocam o atar. O atar, ele vem diferente de... tem alguns que vêm roll-on, mas eles têm tipo um pincelzinho de plástico, né? E aí, eles passam na ponta do nariz, os homens árabes,
E eles passam na ponta do nariz porque eles se cumprimentam com um toque no nariz. Então, dependendo se o seu nariz está perfumado ou não, e dependendo do cheiro desse perfume, você é de um nível social. Então, pra gente ver que não é só aqui no Brasil, a gente acha que é só aqui no Brasil, tem outros países, principalmente, claro, os Emirados Árabes Unidos hoje são muito ricos, mas eles já tiveram um período que eles não eram. Então, a gente vê que todo mundo que passa por essa coisa do país de terceiro mundo, horrível isso, precisa dessa necessidade e muitas vezes essa necessidade vem através, a ferramenta é um perfume. É o cheiro. É um cheiro. É o perfume. É. Mas talvez falte então essa educação do consumidor dele repassar o produto. Você acha que ele tenha para ele, assim, se ele tiver que repassar o produto, é como se o produto fosse mais caro, assim, alguma coisa de... Porque, por exemplo, se eu compro um perfume árabe que tem uma boa fixação, ele vai durar o dia todo, ele custa um preço, mas será que falta para esse consumidor assim entender que ele pode repassar um outro perfume durante o dia e ele não vai gastar mais por isso? Eu acho que talvez o que falte, falando sobre educação na perfumaria, assim como a gente tem, vamos pegar outra categoria, vamos pegar skincare. Se você passar esse produto na área dos seus olhos por, sei lá, X dias, você vai ter um resultado. Talvez a gente precise começar, ou isso existe muito em desodorante também, talvez a gente precise começar a tratar isso também na perfumaria. Aplicou de manhã, esse perfume vai durar na sua pele X horas, você reaplica, a gente tem um frasco menor, pensar no todo, né? Então, tem um frasco menor para isso, para você levar na sua mochila, na sua bolsa. Dentes, Exatamente. Pós-almoço, já passa, reaplica de novo e talvez até pensar na própria embalagem. Quando eu falo de embalagem, eu falo do spray. Então, vai ser um spray, quando a gente olha o Attar, ele não é um spray. Por quê? Porque é um óleo absoluto, então ele é mais espesso. Então, o spray ali não ia ter o mesmo funcionamento. Então, talvez não seria um spray, porque a gente precisaria pensar no absoluto, ou talvez sim, é um spray, mas é um spray que tem uma bruma diferente. Então, para mim, é o todo que a gente precisa pensar para que a gente possa entender, sim, vamos fazer diferença nessa nova que não é nova, mas agora ficou muito mais claro, necessidade do consumidor, que é um perfume que dure muito na pele. E quando a gente fala, por exemplo, 72 horas, né? Não quer dizer necessariamente que aquele consumidor não vai tomar banho, né? Mas quando ele lê que está escrito 72 horas, ele vai pensar, nossa, então vai durar na minha pele o dobro ou o triplo em um dia. Então, já vem inconscientemente na cabeça dele que aquele perfume vai durar muito. Vai durar muito. Sem dúvida, pro dia ele vai... Pro dia vai... sair da minha casa até o jantar à noite com a minha esposa, com a minha namorada, o cheiro eu não vou precisar reaplicar. Né? Mesmo que seja muito comum reaplicar. Muitos homens carregam na mochila, muitas mulheres carregam na bolsa. Então, é comum reaplicar. A questão é como é que a gente trabalha a educação do reaplicar e não só na questão de educação, de comunicação, mas também da própria embalagem mesmo. E quando sai do Brasil, você percebe que tem essa necessidade dessa fixação? Não tem, né? Não é igual aqui, não é igual aqui. Eu estava vendo sobre dos body splash, né? Então, assim, que querem que o body splash dure, né? E realmente, assim, eu falo assim, nossa, será que é a educação? Como educar esse consumidor? Porque eu acho que tem essa parte da educação disso, da fixação, tem a outra parte que é de como usar o perfume e onde usar o perfume para que realmente ele não interfira no gosto do outro, a parte da ética mesmo, né? Da etiqueta, da ética assim, dentro das empresas, de academia e tudo mais, porque o olfato é tão sensível e a gente não pode, né? É como se a gente estivesse abraçando outra pessoa, a pessoa não quer que abrace, beliscando outra pessoa, não quer que E muitas vezes você passa aquele perfume todos os dias, o seu nariz começa a não sentir mais. Daí vai querer passar mais. E aí você vai passar mais e aí você não está percebendo que você está incomodando os outros. Isso é uma questão... Precisava de uma lei para isso, né? Mas como é que a gente vai falar sobre isso? Então, isso é uma questão super frágil e difícil e delicada de se falar, mas realmente é... E você fez todo esse estudo nos Emirados Árabes e o perfume que eles usam é muito mais para eles, não é? Como que é isso? Não necessariamente. Ele é com essa explosão? Ele é com essa explosão. A questão é que
olfativamente os perfumes são diferentes, né? O Sim. que é de fato a perfumaria árabe de verdade, a gente não gosta, É. né? A gente gosta da perfumaria árabe com gourmand ali, Com gourmand, né? Então a gente não gosta daquele oud que é super animálico, né? Assim como eles gostam, para eles isso que faz questão e faz sentido. Só que a verdade é que quando a gente olha mesmo para beleza e perfumaria árabe, a gente vê que é uma coisa que vem muito da família, vem da religião, então vem muito de um passado deles. Então, eles têm uma relação com a perfumação, e aí a gente vê a importância, por exemplo, do incenso. O incenso, ele não é só uma coisa para purificar o ambiente, para, né, trazer boas energias. Tá longe de ser só isso. Isso aí é uma pontinha. O incenso, na verdade, existe para perfumar o corpo. O incenso existe para ser um ícone, uma ferramenta ali para perfumar a família. Tem um propósito muito mais profundo. Eu falo que já estudei bastante Brasil, ainda esse ano vou estudar ainda mais. Mas eu já estudei bastante Brasil e para mim, eu vi a necessidade dos cheiros pra gente, né? Na Bahia a gente fala, me dá um cheiro. Então eu entendi a necessidade da perfumação pro brasileiro. Mas quando eu conheci o árabe, meu Deus, eu achei que a gente tava... O árabe, ele tem, é tudo uma questão muito profunda de religião, de família, de necessidade de vida, perfumes para todas as ocasiões, inclusive para guerra. Então, de fato, é uma relação muito mais profunda. E inclusive, sim, tem perfumes que são para eles usarem para eles, também tem perfumes que é para usar para os outros, assim como a gente tem aqui. Assim como tem perfume para a família, né? Tem perfume para tudo lá. Nossa, que delícia! Me conta um pouco quais são os próximos passos, então, da Beauty Cider Hub. Perfeito. Hoje a plataforma já está estabelecida, já tem, né, para quem quer se inscrever, e quais são os próximos passos? Nesse momento a gente está vivendo, na verdade, o que eu falo de a era beta da plataforma. Então a gente lançou a plataforma e a gente quer justamente nesse momento ouvir das pessoas também. Ah, a plataforma tá legal assim, não tava, acho que falta isso, acho que falta aquilo. Claro que é uma plataforma, então sempre vão ter ajustes acontecendo. Eu até falo, até inclusive no dia eu falei, que vai ser tipo a Apple, que a Apple faz, né? Que sempre vai ficar ali o iOS, atualiza o iOS. A diferença é que eu não vou ser chata para ficar mandando para as pessoas atualizarem. Isso vai acontecer no backstage. Então, a ideia da plataforma é essa. Então, a gente fica agora de abril, que foi com o lançamento, até o meio de agosto, nessa fase, onde a gente tem 3 planos, mas na verdade 2 só estão ativos, que é o plano Pass, então membro Pass, que é o gratuito, então que as pessoas têm acesso a ver todos os webinars, a ter acesso ao relatório, ao Beauty Report, que eu vou falar daqui a pouco dele. E a gente tem um outro plano, que é o que eu chamo de Expert. Cada plano é justamente, o nome também é muito bem pensado. Então, o primeiro é um passe. Então, você ganhou um passe gratuito para você se tornar um Beauty Insider, para você fazer parte daquela comunidade, para você começar a ter acesso aos conteúdos. Quem é um Beauty Insider faz parte de um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp a gente manda semanalmente quais são os movimentos que movimentaram a indústria naquela semana. Além de enquetes, então é um grupo que existe mesmo para que as pessoas ajudem a criar a plataforma. E aí a gente tem no nosso plano Expert, que é o primeiro plano pago, o terceiro que vai ser lançado em agosto também vai ser pago. No Expert é onde a gente tem acesso a todos os relatórios que fazem parte, ou seja, a todos os conteúdos. Então, quem está, por exemplo, agora nessa era de cabelos, pode fazer o Expert, que vai ter acesso a todos os cabelos, mas a gente também tem relatórios focados em movimentos ou estratégias específicas. Por exemplo, agora nesse próximo mês a gente vai lançar um relatório que é de estratégias em cores. Então, para entender qual cor faz sentido para o seu branding, para o seu produto, para aquele tipo de claim específico, e a gente vai olhar para todas as categorias. Então, a gente não só fala sobre o que é a psicologia das cores na indústria da beleza e cross-categoria, mas a gente também entra em categorias. E justamente porque é isso, a ideia é que a plataforma tenha conteúdos que ajudem as pessoas no todo. E aí o Expert, então, ele vem com isso, além de vir também com a opção da sugestão de pauta, vem com várias questões, vários serviços, várias entregas super legais, e ele, claro, que vai ficar ainda mais completo a partir de agosto, que é quando aí sim a gente lança a plataforma completa, que a gente lança o nosso terceiro plano, que chama Visionary. O Visionary, ele vai vir, eu digo que ele vai ser quase que um mini robozinho, porque ele vem com uma inteligência artificial.
Então, a inteligência artificial é como se fosse um chat GPT para Específico quem da beleza. trabalha na indústria. E claro que vai ler todos os conteúdos que a gente tem disponível, mas ele também vai ter ali, no escondido, no backstage, conteúdos que vêm das nossas pesquisas, que não estão ali soltos. Então, a São pessoa vai ter... abastecidos por vocês mesmos. Exatamente. Então, quem tiver acesso ao Visionary, quem for um membro Visionary, vai ter acesso a tudo isso e vai poder ali ter de fato, um braço ali para ajudar em todas as questões que precisar, além de outras coisas que também vão vir junto com o lançamento desse terceiro plano. Uau! Então conta pra gente um pouquinho desse relatório. Vamos contar um pouco. Até trouxe aqui, Miriane já conheceu um dos movimentos. A gente lançou agora o Beauty Report. Todo ano a gente lança uma edição do nosso relatório, que eu falo que é como se fosse um relatório de tendências anual. E aí a gente lançou esse, que é o 26-27. O 26-27, então, ele é um relatório que olha para todos os movimentos deste ano e também do próximo ano. Isso quer dizer que, nossa, mas esse ano está tão em cima para algumas áreas e para outras não. Por exemplo, quem trabalha com ativação, com comunicação, ou até algumas áreas de serviço, ele está super no timing perfeito. Mas vai desenvolver um produto, a gente já olha para 2027. E até mesmo para outras áreas também, 2027 é super válido. Esse relatório, então ele vem, claro que essa é a revista impressa, mas o relatório em si, o PDF dele, o relatório, está disponível gratuitamente para quem for membro PES, lá na plataforma, no Beauty Insider Hub. E a ideia é que a gente sempre traga nesse relatório quais que são os 4 territórios comportamentais que estão acontecendo no Brasil. Então, olhando para a indústria da beleza, olhando para a nossa raiz, para a nossa cultura, para tudo que está acontecendo no mundo, o que é importante a gente falar de comportamento, de necessidade comportamental, que são as dores do consumidor. Então, a gente traz 4 necessidades comportamentais. Embaixo dessas 4 necessidades, a gente tem 3 movimentos, ou seja, 3 tendências para cada uma dessas 4. E essas tendências, elas têm exemplos, então a gente fala como é que o mercado cross-categoria já está fazendo. Então não tem só beleza, porque tem muita coisa, algumas que nem estão acontecendo ainda na beleza. Então a gente olha para esse todo e aí a gente também traz algumas frases de como é que a pessoa pode aplicar ali no dia a dia dela. Claro que não são respostas prontas, mas são provocações e reflexões que a pessoa pode estar fazer, né? E é isso. Que legal. Esse é o Beauty Report. E como que as pessoas acessam a plataforma? A plataforma é www.hub.insidebeauty.com.br e aí tem acesso a home e consegue ver tudo que a gente tem disponível nos planos e tudo que a plataforma tem disponível também. E as redes sociais, as suas? Redes sociais, Instagram, @InsideBeautyBR. No nosso Instagram a gente é praticamente um blog de conteúdo, então tem muita informação. Todas as semanas a gente tem conteúdos novos, a gente fala sobre movimento, sobre comportamento, sobre o que o mercado está fazendo. É bem aquilo que a gente estava falando no começo. Se só pode escolher um, vai, porque com garantia vai ter uma noção geral realmente de tudo que está acontecendo, né? Isso. Eu acho que vocês conseguem realmente trazer essas informações muito válidas mesmo. Super te agradeço. Obrigada a você. Dá pra gente ficar conversando aqui muito tempo, mas espero que você volte sempre trazendo os Sempre. movimentos, as tendências e tudo mais. Agradeço vocês aí que também estão participando, estão escutando a gente ou estão assistindo, seja de manhã, à tarde, à noite. Sigam a gente no Papo de Perfumaria. Tragam as dúvidas, sugestões, que vão ser super bem-vindas e a gente vai trazer aqui esses conteúdos que vocês estão pedindo.